Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos à aula inaugural do curso de especialização em educação inclusiva, modalidade à distância. O curso em educação inclusiva é um curso que pertence à Universidade Aberta no Brasil, aqui na UFES, e é uma alegria nós termos aqui estudantes, nós temos aqui professores, tutores, convidados, pessoas que se interessam sobre as temáticas discutidas em relação às diversidades e também aquelas pessoas que com certeza estão aí querendo conhecer melhor o curso e em breve também se integrar a este movimento. Eu sou professora Úrsula Cunha Necleto, sou professora da UFES, coordenadora pro tempore do curso, e tenho aqui também Virgínia, que é a nossa intérprete de Libras, a quem a gente já agradece pela presença, né, de estar aqui junto conosco, podendo ouvir um pouco, né, sobre a importância de se discutir temas que estão relacionados à educação, relacionado à inclusão, relacionado ao modo de ver, né, essas diversidades. E para que a gente possa começar a nossa conversa, ou continuar a nossa conversa, e ouvir a nossa excelente convidada, uma professora que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, né? Eu queria dedicar a vocês um pequeno poema de Cora Coralina, que diz assim: desistir, eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais entrada no meu coração do que medo na minha cabeça. E é isso. Parabenizamos a todos os estudantes, todas as estudantes que estão entrando no segundo módulo do curso, já estão assim quase pensando como vão fazer as suas pesquisas. E hoje a nossa convidada, ela vai poder nos ajudar também a abrir um pouco esses horizontes investigativos que vocês terão agora para frente, tá? Mas antes disso, eu também queria pedir a vocês que, aproveitem, se inscrevam no canal, né? Se inscrevam no canal da UAB. Toda vez que tiver uma aula nova, toda vez que tiver uma palestra nova, o sininho, vai acionar e você vai ficar por dentro de tudo que é feito na educação, na modalidade à distância, na UFES. Tá? Então, é com muita alegria que nós recebemos hoje a professora Desirê, né? A professora Desirê de Witt Background. Ela é uma grande querida, ela é uma grande parceira na UFES, e a professora, ela possui graduação em fonoaudiologia pela Universidade Federal de Santa Maria, ela é pós-doutora em linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina, é doutora em educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, mestre em educação especial pela Universidade Estadual de Feira de Santana, e atualmente ela é professora associada no curso de fonoaudiologia da Universidade Federal da Bahia. E se não fosse todo esse currículo, que é enorme, aqui a gente teve que fazer um resumo, né? Mas para que vocês saibam com quem vocês irão dialogar, se não fosse tudo isso, ainda tem mais uma outra coisa que a gente gostaria muito de destacar. A professora Desirê, ela tem muitas pesquisas que estão estudando sobre os letramentos surdos. E isso faz com que ela se torne uma pessoa que realmente tem uma itinerância, uma trajetória, não só uma trajetória teórica, mas que ela faça uma praxis educativa. Tá? Então, é com alegria que a gente recebe a professora Desirê. Ela vai estar aqui conosco conversando, mas como toda roda de conversa, a gente pressupõe um diálogo. A gente espera que vocês também façam perguntas. Aproveitem aí, olha, gente, o chat. Vamos fazer perguntas, vamos contar nossas experiências, vamos fazer provocações e vamos aproveitar esse espaço-tempo formativo que com certeza vai ser de estabelecimento de trocas e construção de redes. Então, professora, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade.
tá? E agora também, se quiser, pode apresentar-se melhor. Algo que eu não tenha falado, algo que eu tenha esquecido, pode agora também aproveitar e apresentar-se. Muito obrigada, Úrsula. É uma alegria imensa estar aqui com vocês nesse momento. Me sinto com uma responsabilidade tremenda de proferir essa aula inaugural para um curso que eu sei que tem uma importância muito grande para todo o estado da Bahia. Então, agradeço muito por essa oportunidade de conversar com vocês, de partilhar um pouco dos conhecimentos que nós fomos construindo ao longo do tempo, numa área que me é muito cara. Quem me conhece sabe do amor que eu tenho pelo trabalho com as pessoas surdas, do quanto isso ilumina a minha vida e me faz ter cada vez mais vontade de continuar. E essa poesia que tu leu para começar, de Cora Coralina, ela é muito importante e ela transcreve muito bem o sentimento que às vezes a gente tem, né? Aquela primeira partezinha, que eu não sei se eu não vou esquecer, mas que diz, eu já pensei em desistir, mas tem muito mais, como é que é? Chão nos meus olhos. Vou voltar aqui a poesia para você. Volta, Úrsula, por favor. Desistir, eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço nas minhas pernas. Mas Perfeito. a esperança nos meus passos, sim, pode falar. Essa frase, tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, ela é perfeita. Às vezes a gente pensa realmente em desistir, quem sabe vamos ceder a esse apelo que é tão forte, pelas escolhas que a gente faz e que eu espero poder deixar claro aqui para vocês, mas tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, e eu espero que a gente possa partilhar um pouco desse momento. Eu agradeço imensamente ao UFES, a cidade de Feira de Santana, que me acolheu há 32 anos atrás, com muito amor, e que se eu sou qualquer coisa nessa vida, eu sou devido à Feira de Santana e a todas as pessoas que sempre me receberam tão bem. A UFES faz parte da minha história, e eu fico muito feliz toda vez que eu posso estar de volta. Sempre coloco isso. Úrsula mesmo é testemunha, porque eu sempre falo sobre isso, do amor que eu tenho por Feira de Santana e pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Mesmo trabalhando hoje na UFBA, eu tenho o meu início na UFES e fico muito honrada com essa possibilidade. Então, eu pretendo compartilhar com vocês um pouco da experiência que eu construí ao longo da minha trajetória dentro da universidade, que dentro da minha trajetória como docente na universidade e que me proporcionou alguns entendimentos a respeito da pessoa surda. Então, foi uma progressão de encontros e de questionamentos que me levaram a isso, e que esse tema que a gente vai conversar hoje foi o tema da minha pesquisa do pós-doutorado, desenvolvido na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, e eu vou compartilhar a tela, não é isso? Isso, já está aqui, Desirê. Não, já está. Pode botar de novo, então, que eu recompartilho. Então, deixa eu compartilhar, tá. Pronto, já estava lá na tela. Enquanto ela está recolocando, eu queria lembrar vocês que vai ter uma lista de presença. Por gentileza, nós pedimos que vocês assinem, porque a certificação vai ser mediante a assinatura da lista de presença. Então, daqui a pouco, nós vamos liberar essa lista, todos assinem para serem certificados. Ótimo. Bom, já está aparecendo aí para vocês, eu já estou compartilhando. Ótimo. Pronto. Então, essa experiência que eu quero compartilhar com vocês, ela fez parte de uma pesquisa que eu desenvolvi no pós-doutorado e que depois eu dei continuidade para a pesquisa aqui dentro da universidade, fazendo iniciação científica com os estudantes do curso de fonoaudiologia, né?
Essa pesquisa, um braço dela, depois a gente desenvolveu também com pessoas adultos surdos, aqui da cidade de Salvador, e a gente dá continuidade também a respeito deste assunto na prática clínica que é desenvolvida nos atendimentos dentro da universidade, tá? Então, a gente eu pretendo trazer um pouco dessas experiências. Eu não sei se eu vou trazer exatamente o que vocês devem ter imaginado na cabeça de vocês no momento que fala de letramento em língua de sinais e letramento em língua portuguesa, mas eu gostaria, como é apenas uma aula de 40, 50 minutos, se eu não me engano, então Úrsula vai controlar meu tempo, mas trazer alguns momentos de reflexões para que isso possa gerar a busca por mais entendimento e por compreender melhor como tudo isso vai acontecer na prática da educação, que é a situação vivida por todos vocês, né? Então, eu gostaria de frisar que eu trabalho muito com escolas, gosto muito de poder, quando eu encontro uma escola que me permite um espaço de diálogo, uma troca com a escola, então é fundamental que a gente possa conversar, não no sentido de que o que a fonoaudióloga vai trazer para o professor, a questão não é essa. A questão é o que a fonoaudióloga bilíngue pode compartilhar, e o compartilhar implica nessa troca. Então, eu levo alguma coisa, mas eu busco tantas outras para a nossa prática clínica. Então, é um pouco disso que eu gostaria de fomentar com vocês, para que a gente possa pensar na situação da sala de aula, tá? Então, esse eu gostaria de apresentar para vocês, esse é o meu projeto, é um projeto de extensão, que é o PAIS, é uma sigla aqui, isso, é o sinal do projeto, e PAIS significa Projeto para Acolhimento, Informação e Suporte a Familiares de Crianças Surdas. Eu convido vocês a conhecerem o nosso projeto, aqui tem as nossas redes sociais, o nosso site, o nosso canal também no YouTube e o nosso telefone de contato. Por que eu coloco tudo isso? Porque um dos aspectos que a gente trabalha nesse projeto é exatamente isso que eu estou fazendo aqui neste momento, que é conversar com professores. Então, a gente atende a familiares, mas a gente atende também aos profissionais de saúde, profissionais de educação, que tenham qualquer tipo de dúvida ou que queiram conversar a respeito da questão da pessoa surda. Então, esse diálogo que nós fazemos neste momento é um diálogo que eu posso fazer também de forma mais específica para as escolas, para o professor, então, a qualquer momento, independente de ter algum vínculo específico com o projeto, tá? Então, está à disposição e eu convido vocês a nos conhecerem. É um projeto que me alegra muito e a gente pode falar para as famílias a respeito de cada um desses detalhes, para as famílias, para os profissionais de saúde, para os profissionais de educação, a respeito de cada um desses detalhes que a gente vai conversar hoje. Bem, aqui eu tenho um link que a gente já testou um pouquinho antes e que não deu certo, tá? Eu queria fazer com vocês uma nuvem de palavras, mas eu não consigo modificar, então eu já tenho uma nuvem de palavras aqui e que eu, já temendo não conseguir fazer essa passagem para a internet, através da transmissão e para a gente não perder tempo, eu coloquei algumas palavras para a gente poder pensar no significado que elas têm dentro desse universo que a gente vai conversar, né? Então, antes de qualquer coisa, a gente vai falar sobre a pessoa surda, sobre o surdo, e não sobre surdez, mas é preciso que a gente compreenda a surdez para que a gente possa entender a pessoa surda tal qual ela é,
e não apenas a questão da audição, da orelha que tem uma perda auditiva. A gente vai falar sobre letramento, que tem um vínculo muito importante com linguagem. A gente vai falar sobre os significados que isso tudo tem para o processo de inclusão na escola dessa criança, tá? Então, aqui era só uma tempestade de ideias que eu gostaria de ter feito com vocês, mas que eu sou fonoaudióloga, né? Não sei lidar direito com a tecnologia, então a gente dá continuidade. Bem, a pergunta que a gente ouve com muita frequência, né? E que se ela não vem exatamente formulada dessa forma, mas ela vem muito parecida com isso, né? Ela vem no olhar, ela vem na postura, ela vem no receio, né? É quando o professor chega para a gente e diz, né, da forma como conseguir, tem um aluno surdo, e agora? Eu cheguei na sala de aula, está começando o ano, e eu vi que eu tenho um aluno surdo, né? Já aconteceu ao longo desse período todo em que eu atuo como fonoaudióloga, em que eu atuo conversando, com professores, já aconteceu de eu ter visto professores que disseram assim, eu só fui me dar conta que eu tinha um aluno surdo no final do ano, ele era muito quietinho, né? Ou então, ele era tão terrível, né, que eu nem me dei conta que ele era surdo. Então, inclusive, eu recomendo muito para vocês a leitura desse livro, né? É um livro muito interessante. Tem um aluno surdo, e agora é exatamente essa pergunta que a gente escuta, e é a pergunta que mobiliza o diálogo que a gente vai ter hoje, né? Então, assim, se por um lado o professor se pergunta, eu tenho um aluno surdo, e agora como é que vai ser o processo? Por outro lado, a família diz assim, meu filho é surdo, e o que a escola está fazendo com o meu filho, né? Afinal de contas, a gente precisa entender que as crianças vão para a escola por um motivo, né? Então, assim, a política educacional inclusiva que recebe as crianças surdas, ela ainda, no caso das crianças surdas, tem 2 outros aspectos que ajudam a pensar ou que fomentam uma reflexão dentro da escola e que precisam garantir, primeiro, que a Libras esteja presente dentro das escolas, através, então, da Lei 10.436 de 2002, que reconhece a Libras como língua das pessoas surdas aqui no Brasil, né? E é muito importante que se entenda, reconhece como língua das pessoas surdas, não oficializa, tá? Então, o Brasil continua sendo um país mono de uma única língua, essa única língua é a língua portuguesa, mas é reconhecido como língua dos surdos aqui no país a Libras, Língua Brasileira de Sinais. E outro aspecto importante é o decreto 5626 de 2005, que vem garantir uma educação bilíngue para as crianças surdas dentro das escolas brasileiras, tá? Então, educação é direito de todo cidadão, inclusive da criança que é surda, da pessoa que é surda, independente da idade que ela tenha. E a gente precisa ter essa garantia sustentada por estes 2 princípios, o do reconhecimento da língua da pessoa surda, tá? E também do direito que ela tem de ser ensinada na língua dela. Bem, então, quando essa pessoa chega na sala de aula, né, a gente precisa pensar o que significa ser surdo, né? Porque a gente precisa entender quem é essa pessoa. Vai trocar isso. Então, a princípio, a gente tem, aqui eu trago modelos de audiometrias para vocês verem, tá? A audiometria é o exame que diz, é um dos exames que vai falar sobre
quanto que a criança surda está ouvindo, quanto que a pessoa surda está ouvindo. Então, nesse primeiro modelo aqui, eu tenho uma audiometria normal, aqui, tá? E o que está pintadinho de vermelho, que tem a bolinha, representa a orelha direita, e o que está pintadinho de azul, com o xizinho, representa a orelha esquerda. Então, aqui eu tenho, a gente pode ver que nesse exame está mostrando que a orelha direita está dentro da normalidade, que é até mais ou menos 25 decibéis, tá? E aqui a gente já tem uma perda na orelha esquerda. Aqui eu tenho um outro exame que mostra que a orelha direita tem uma perda, não é muito acentuada, mas existe. Na orelha esquerda tem uma perda bem maior, que a pessoa não consegue captar os sons pela orelha, né, sem a amplificação. Nesse outro exame eu já tenho nas duas orelhas uma perda auditiva que é importante. Contudo, por mais que eu tenha essas audiometrias, o que eu preciso lembrar é que só o exame não vai me falar sobre a pessoa. Só o exame não diz como que essa pessoa está respondendo auditivamente. Então, a gente precisa compreender que as pessoas são diferentes e que, por serem diferentes, elas terão também respostas aos sons e ao mundo sonoro diferentes também. Então, quando eu estou chamando a atenção lá atrás, né? Primeira questão, tem um aluno surdo e agora? Segunda questão, quem é essa criança surda? Eu preciso compreender que, independente da questão audiológica, que é da audição da pessoa, por isso é que eu estou referindo tanto à questão do reconhecimento da pessoa ao invés da perda auditiva, eu preciso compreender que cada pessoa vai responder, vai reagir de uma forma diferente à sua perda auditiva, tá? Depende das habilidades da pessoa, depende de como ela reage com isso, depende dos significados que isso tem, depende do meio ao qual ela está inserida, depende de uma série de questões, certo? Então, só para a gente ter uma ideia, aqui, esse desenho que eu estou trazendo aqui para vocês, representa o que a gente chama de banana da fala, tá? Dentro da fonoaudiologia, a gente chama isso de banana da fala. E o que é? Mostra qual é a faixa de frequência e intensidades, e que vai dar mais ou menos esse desenho de uma banana, em que a gente vai ouvir os sons da fala. Isso vocês podem perceber que eu tenho sons da fala até mais ou menos 50 decibéis. Ou seja, se eu tenho uma perda auditiva que se a gente tem como padrão de normalidade mais ou menos 25 decibéis, tudo o que está acima disso, eu preciso da audição normal. Se eu começo a ter uma perda, digamos aqui, em 55 decibéis, mais ou menos nessa região, tudo que está aqui para cima, eu já não consigo ouvir, eu já não consigo captar. Então, vamos pensar nos significados que pode ter se eu tenho uma criança que nasce com uma perda auditiva, em que ela vai ter lá embaixo a curva auditiva dela, né, das respostas auditivas, e que ela vai ter uma audição em torno de 100 decibéis, mais ou menos aqui. O que ela vai escutar é só do que está daqui, onde estou passando com o mouse, para baixo. Daqui para cima, ela não escuta nada. A gente vai conversar um pouquinho também sobre o significado do aparelho auditivo para tudo isso, tá? Mas então vamos mais ou menos entender esses níveis de perda auditiva e os sons que existem no meio ao qual a criança está vivendo e o significado que isso vai ter para que ela possa compreender o mundo sonoro. A gente deve lembrar também que a criança passa a ouvir desde o período gestacional, tá? A criança já começa a ouvir, não ouve só desde que nasce, mas desde antes.
Então, ela já vai somando informações auditivas da voz da mãe, do meio ambiente. Tem casos de crianças que até se acalmam ao ouvir novamente alguma música que ouvia muito quando ainda estava no período gestacional, tá? Então, é necessário entender que cada pessoa é diferente uma da outra, cada pessoa responde de forma diferente à perda auditiva, aos recursos auditivos, quer dizer, o aparelho ou o implante coclear, ao meio que está ao redor dela, e também poderá ter diferentes comportamentos linguísticos. E eu marquei aqui todos os diferentes, porque eu quero que se compreenda que mesmo tendo uma mesma perda auditiva, a criança pode ter resposta diferente uma da outra, tá? Bem, então, o que significa ser surdo? A gente está falando, eu estou explicando sobre questões que são relativas à surdez, enquanto situação fisiológica, mas o que eu estou convidando vocês a olharem é para a pessoa surda, para o surdo, que é diferente de qualquer outro. Perda auditiva é uma coisa, a pessoa surda é outra, certo? Então, a gente vai buscar olhar para essa pessoa surda, para essa pessoa surda, independente dos níveis de perda auditiva que ela tenha. E a gente precisa compreender quem é essa pessoa quando a gente está falando de pessoa surda, certo? Bem, então, essa criança que chega surda na minha sala de aula, ela pode estar com aparelho auditivo ou sem aparelho auditivo, tá? Então, a gente chama de AASE, aparelho de amplificação sonora individual. É como a gente normalmente chama o aparelho auditivo, que é esse que está aqui, que é só esse aparelho que vai aqui atrás da orelha, né? Ou a criança pode vir também com o implante coclear, que é o que precisa da cirurgia para ser colocado, e é colocado eletrodos. Então, o implante coclear tem 2 componentes, um componente que é interno, vai dentro da cabeça e que é colocado através da cirurgia, e tem um componente externo, que é esse aqui que vocês estão vendo, que fica esse grande ímã aqui, e que vai receber o som, e através desse ímã vai transmitir através de impulsos eletromagnéticos para os eletrodos que estão dentro da cóclea, tá? Então, assim, o aparelho auditivo, ele já funciona muito bem, a depender, claro, da pessoa, depende muito, né, de cada pessoa, mas então, ele é bom. Hoje a gente já tem aparelhos auditivos com tecnologia totalmente digital e que funciona muito bem. Vocês vejam, quando eu comecei a trabalhar há 32 anos atrás, a gente tinha aparelho de caixinha, né? Que a criança usava assim a caixinha aqui na frente da roupa, normalmente fazia uma sacolinha para colocar a caixinha e a criança ficava como eu estou aparecendo aqui na tela para vocês, então com os 2 fiozinhos que levavam o som até a orelha. Já evoluiu muito desde aquele período até hoje. E o implante coclear, obviamente, que ele tem uma qualidade tecnológica muito melhor, tá? Então, assim, ele comparado é muito melhor do que o aparelho auditivo convencional, porém, lembremos, não é uma orelha nova, tá? A criança usa o aparelho auditivo ou o implante coclear porque ela é surda e a gente precisa lembrar disso, certo? Então, como que o aparelho auditivo ou o implante coclear funcionam? Muito importante que os professores saibam disso. Por quê? Porque existe a ideia de que o professor diz assim, o meu aluno surdo não tem problema, ele tem aparelho auditivo, né? Tá tudo tranquilo, então. Não, sinto muito dizer, não necessariamente.
Tem muitas crianças que podem fazer uso do aparelho auditivo, mas mesmo assim ele não ajuda a criança a ter uma participação efetiva, como o professor supõe que ele vai ter, né? Só com o aparelho auditivo. Então, a gente precisa entender, o aparelho auditivo ou o implante coclear, eles vão amplificar os sons, tá? Então, é como se fosse uma caixa de som que vai amplificar o som. Só isso. Entre ouvir e isso servir para informação linguística, eu costumo dizer que tem um abismo. Lembra que eu falei há pouco que desde que que o bebê está se formando durante o período gestacional, a criança começa a ouvir. Ela já vai guardando informação auditiva, né? Então a gente precisa entender que não basta colocar o aparelho auditivo para que tudo se resolva e a criança esteja funcionando como uma criança ouvinte. Não, tá? O aparelho auditivo é bom, o implante coclear é excelente, mas não é uma orelha nova. A criança continua sendo surda, a criança continua se comportando como surda. Então, tanto a gente fala disso para as famílias, quanto a gente fala disso para os professores. Implante coclear é bom, mas não é uma orelha nova, tá? Qual é o aproveitamento que a criança tem do aparelho auditivo? Depende, né? Depende muito de cada criança. Lembra que eu vim falando o tempo todo das diferenças de cada pessoa. Tem crianças que têm perda profunda e mesmo assim aproveita muito bem a audição do aparelho auditivo e consegue falar oralmente muito bem. Agora, tem crianças que têm uma perda auditiva severa, então profunda, digamos que é aqui, a severa é aqui, usa, digamos, um aparelho auditivo e não consegue desenvolver oralidade. Depende de cada criança, depende de cada pessoa, tá? Com relação aos cuidados, hoje em dia a tecnologia já nos permite que a criança brinque, corra, pule, faça tudo o que quiser com o aparelho auditivo, ela não precisa retirar. Porém, é óbvio que precisa cuidar, porque se cair no chão vai quebrar, né? Então, cada partezinha do implante coclear tem um custo, né? Eu já aqui na clínica escola da universidade, né, nos estágios que os alunos fazem. A gente tem, por exemplo, uma criança que colocou o implante coclear aos 3 anos de idade. E quando a gente foi olhar, ela já tinha mais ou menos uns 8 anos, quando ela chegou para a gente, ela não tinha 1 ano inteiro de uso do implante coclear. Por quê? Porque desde que ele colocou o implante coclear aos 3 anos de idade, o aparelho caía, a criança tirava, jogava no chão, quebrava uma pecinha, aí tinha que mandar para São Paulo para consertar. O SUS dá o implante e o SUS também atualmente já tem lei que garante a manutenção do implante coclear. Porém, isso leva tempo, precisa de um processo, até ir para São Paulo e voltar demora, às vezes não tem conserto, às vezes a peça precisa ser trocada completamente, isso tudo demora. E se a criança está sem o implante coclear, ela não tem informação auditiva, porque ela fica sem receber qualquer tipo de informação vinda do meio externo. Então, assim, a gente precisa lembrar que mesmo que o implante coclear seja excelente, a criança continua sendo surda. E sendo surda, ela então, ela, quando vai dormir, ela tira o implante coclear, né? Quando vai tomar banho. Hoje em dia, a gente já tem um saquinho protetor para colocar o implante, que a criança pode tomar banho de mar, de piscina e tudo mais. Porém, não é ainda totalmente acessível para todo mundo, porque é algo que ainda tem um custo, né? Mas já existe essa tecnologia, então, quem sabe no futuro. Mas, assim, a criança, quando tira, se quebra, se perde, se a bateria que sustenta acaba, a criança fica surda de novo, e a gente precisa compreender isso, né? Então, a criança tem o aparelho ou o implante, ela está escutando, certo? Isso é uma fala de professor também.
Certo, ela está escutando, mas não significa que ela esteja processando essa informação, porque ela precisa significar tudo que ela escuta. Outra coisa, se a criança senta na frente, ela vai conseguir acompanhar tudo? Não, ela não vai, não é garantia de que ela consegue acompanhar tudo. Então, fazer a leitura dos lábios é muito difícil. Não é todo mundo que consegue. Eu já vi pessoas adultas surdas dizerem que são ótimos leitores de lábios e que numa situação de conversação ou numa situação de sala de aula, consegue pegar menos de 10% do que o professor fala. Então, vamos pensar quando a gente tem uma criança pequena numa sala de aula, em que tem muitos outros estímulos mais interessantes do que só a voz do professor, né? É natural para a criança brincar, conversar com um colega, querer estar em outro lugar e não na sala de aula propriamente dito. Então, a gente precisa entender que leitura labial não é um recurso que a gente possa confiar e que a criança vai acompanhar tudo que está acontecendo, né? E aí, outra questão é dizer assim, como a criança usa o aparelho auditivo ou o implante coclear, ela não pode usar a língua de sinais, porque senão ela não vai aprender a falar. É outro equívoco. Mesmo usando implante coclear, mesmo usando aparelho auditivo, não tem problema algum ela usar Libras, ela usar língua de sinais. Aliás, a minha experiência pessoal, tá? Eu sempre me apresento como fonoaudióloga bilíngue, eu trabalho entendendo a pessoa surda como uma pessoa que tem uma singularidade linguística e que ela tem uma forma de estar no mundo que é diferente, então não existe problema algum se ela usar a Libras, ela pode não usar, tá tudo bem, certo? Sem problema nenhum. Agora, se ela usar também não tem problema nenhum. Então, assim, se eu aprender a falar inglês agora, eu não vou desaprender a falar português. Digamos que uma criança pequena, de 2 aninhos, comece a estudar numa escola internacional, tá? E ela vai ouvir o professor falando inglês com ela o tempo todo. Ela não vai deixar de falar português, então a gente pode ficar completamente tranquilo. Pelo contrário, a gente já tem pesquisas que dizem que neurologicamente uma criança que tem contato com mais línguas é uma criança que tem muito mais possibilidades de desenvolvimento, de aprendizagens, possibilidades cognitivas de desenvolvimento, tá? Então, isso é importante de falar porque é um mito, é um estereótipo que existe na sociedade com relação à língua de sinais, certo? Bem, a gente falou da criança surda que chega na escola, talvez com aparelho ou talvez sem aparelho. E agora, com relação à linguagem? Infelizmente, a gente ainda tem muitas crianças que chegam na escola sem ter Libras, né? Sem ter uma língua de sinais, ou também sem falar. Licença. Ou também sem conseguir falar oralmente. Então, a gente precisa entender o que isso significa, né? A gente precisa entender por que isso acontece. Primeiro ponto importante que eu falei antes é a gente lembrar que uma coisa é ouvir, outra coisa é a gente transformar isso em fala, né? Outra coisa é significar o que a gente escuta para transformar isso em fala. Então, todo surdo fala? Depende. O surdo tem possibilidade de falar se ele ouvir, né? Porque a gente fala porque a gente escuta. Então, o surdo, ele não fala porque não escuta, mas ele tem o aparelho fonador íntegro, então ele pode falar, né? Essa possibilidade de verbalizar ele tem, tanto que se vocês observarem, o surdo é bastante barulhento, porque ele não tem o recurso de controlar, de feedback auditivo, né? Que é um autocontrole sobre esses barulhos, esses ruídos que produz. Então, o surdo pode falar, mas não é obrigação. Eu entendo que não é uma obrigação, porque a língua de sinais e a oralidade, elas têm igual status
a língua de sinais e a oralidade, elas têm igual status linguístico, então tanto faz uma pessoa falar oralmente quanto falar pela língua de sinais, é igual, são competentes as duas línguas sem problema nenhum, né? Então, mas por que uma criança surda não fala? Depende. Eu sei que eu estou dizendo muito depende, mas eu quero que se compreenda que a gente não pode entender a pessoa surda por uma orelha, a gente precisa entender a pessoa inteira, tal como ela é, né? Então, assim, depende. Uma coisa que eu costumo dizer é das habilidades linguísticas de cada criança. Tem criança que faz uso do aparelho auditivo, tem uma perda auditiva profunda e fala tudo muito bem, tem outros com perdas auditivas menores e não conseguem falar. Então, a gente precisa entender que para o desenvolvimento linguístico da criança, a gente precisa que ela tenha acesso à língua, e as línguas dependem do cérebro humano e não do ouvido. Por isso que eu friso a importância de compreender que não existe problema nenhum de que a criança surda use Libras, tá? Deixa eu voltar aqui o slide. Então, a criança não fala porque ela não consegue desenvolver bem, porque ela se identifica melhor com uma linguagem visual. A criança surda é eminentemente visual e a gente precisa considerar isso. Então, as crianças surdas, elas têm uma relação com o mundo a partir da visão, né? E não a partir da audição. Então, é um funcionamento diferente, né? E todo surdo usa Libras? Não, nem todo surdo usa Libras. Todo surdo tem que usar Libras? Não, nem todo surdo tem que usar Libras. Vai usar se quiser. Então, depende da identificação de cada pessoa. Eu me lembro que eu conheci uma história de duas meninas que eram gêmeas. Elas eram do interior do Paraná, hoje elas devem regular de idade comigo, né? Então, essa história ela é bastante antiga. Então, as duas foram criadas, se elas regulam de idade comigo, então elas têm uma história de educação num processo em que a oralidade era muito forte ainda no Brasil, e se a gente tem isso ainda de forma bastante importante hoje, imagina há 50 anos atrás, tá? Então, as duas irmãs foram educadas primeiramente numa abordagem oral, em que elas usavam um aparelho auditivo e foram ensinadas a falar. As duas desenvolveram a oralidade bem. De repente, a família encontrou, depois com o passar do tempo, as meninas já eram adolescentes, a família encontrou uma escola bilíngue e que usava a língua de sinais o tempo todo na escola. Então, as crianças tiveram o contato com a comunidade surda e elas tiveram contato com a língua de sinais. E são duas irmãs do mesmo pai, da mesma mãe, nascidas no mesmo momento, gêmeas, idênticas, surdas, com mesmos níveis de perda auditiva e que desenvolveram juntas a oralidade e que tiveram juntas o contato com a comunidade surda. Uma aprendeu a Libras e oralizava, estava tudo bem. A outra disse assim, eu sou surda, quem quiser conversar comigo vai ter que conversar em língua de sinais. Depende de cada pessoa e a gente precisa considerar isso, né? Então, assim, não sou eu, Desirê, como fonoaudióloga, que vou dizer, você precisa oralizar porque você tem audição, ou o contrário, você precisa sinalizar porque a sua perda auditiva é muito importante. Eu não posso dizer isso, eu não tenho que fazer isso. A gente precisa oferecer, sim, a linguagem para a criança, e a criança precisa ter um ambiente linguístico rico, para que ela possa se desenvolver como ela queira, tá? Então, vamos lembrar que eu falei que a criança, quando chega na escola, infelizmente hoje ela ainda não sabe Libras, geralmente, ainda não fala, né? Então, como que ela se comunica? Ela se comunica e a gente, como professor, precisa buscar as formas que ela tem de se comunicar, tá? Então, ela pode ter gestos que ela criou dentro de casa. Tá valendo também, peguem isso, conversem com a mãe, chamem a mãe para dizer assim, mãe, como é que ele pede quando quer as coisas, me ensina. Então,
se vai ter o intérprete junto, o intérprete vai dizer assim, ah, mas ele não sabe Libras. Continua usando Libras, porque a criança vai adquirir a linguagem à medida que ela tem contato com essa língua. Então, assim, não precisa dizer, digamos que a criança fala que está com fome, né? Então, que quer comer, que ela faz assim, estou inventando qualquer coisa, tá? Que ela faça assim porque quer comer. E o sinal de que quer comer, então, vai colocar dessa forma, tá? Então, não precisa dizer para ela que isso aqui está errado. Basta você, se ela está dizendo que ela quer isso, você já sabe que ela quer comer, você vai dizer para ela, quer comer? Está com fome? Aí depois vai fazer o sinal adequado de fome, né? Então, você só vai trazer a informação adequada para ela, mas é muito importante que você, como professor, eu sei, professor, professora, eu sei que você tem 30 alunos ouvintes, às vezes um aluno surdo, tá? O ideal é que a gente tivesse mais alunos surdos dentro desse mesmo espaço. Mas, então, é importante que você busque se colocar com esse aluno e que você busque conversar com esse aluno da forma que ele conseguir. Eu estou vendo a hora que já estou preocupada, porque a gente ainda tem bastante coisa para conversar, né? Então, oh meu Deus, deixa eu voltar. Aqui, voltando aqui um pouquinho, outras questões também que são colocadas é com relação ao comportamento da criança, né? Então, toda criança surda tem problema de atenção? Não, não tem, né? Então, assim, a criança só tem a visão como meio de se colocar nesse ambiente, então ela vai buscar estabelecer essas referências para que ela possa se relacionar com o mundo, tá? Então, ela não tem problema de atenção. Ela é hiperativa? Também não é. Vamos pensar no quanto pode ser incômodo para uma pessoa querer falar e ninguém entender, ou querer saber do que o outro está falando e não conseguir entender. Então, pensemos o quanto isso pode deixar uma pessoa irritada, nervosa, angustiada, tá? A criança surda tem problema de memória? Também não tem, né? Mas eu escuto muito o relato de que ensina uma coisa para a criança hoje, amanhã ela já não sabe. Se você for ensinar sustentado em palavras, imagine o quanto pode ser difícil memorizar todas as palavras da língua portuguesa escrita, né? Então, assim, a gente precisa significar as coisas para a criança. Aí, sendo significado, tendo sentido para ela, ela não precisa da memória. Ela vai desenvolver adequadamente como qualquer outra criança desenvolve. Então, quando a gente está falando de letramento, né, eu trago aqui apenas um dos conceitos para a gente começar a ir entendendo tudo isso, porque vocês estão vendo o que eu estou falando da perda auditiva, mas o tempo todo eu friso a pessoa, eu estou falando da linguagem, e eu estou falando das diferenças de cada pessoa com isso. Então, letramento e linguagem, para mim, estão extremamente relacionados, tá? É muito importante que a gente considere isso. A gente precisa fornecer um ambiente rico linguisticamente para que a criança tenha práticas de letramento adequadas também. E isso, a gente vai ver aqui nos slides, muito antes de ela chegar na escola, tá? A família deveria já compreender isso. Então, uma das nossas... Tudo isso que eu estou conversando com vocês, de uma forma diferente, com uma linguagem diferente, eu também converso com as famílias para que elas compreendam. Então, aqui trazendo esse conceito de Mortati, ela coloca que letramento está relacionado com a língua escrita e seu lugar, suas funções e seus usos nas sociedades letradas. Assume importância central na vida das pessoas e em suas relações com os outros e com o mundo em que vivem. Quer dizer, tem papel preponderante na vida das pessoas. E para a criança surda, como isso fica, né? Então, assim, a gente precisa entender o papel que a linguagem tem para poder significar todas essas práticas sociais de linguagem no qual a gente vai sustentar os nossos conceitos de letramento.
E aí, então, eu trago outros conceitos a respeito das práticas de letramento, que envolvem as práticas sociais de linguagem, então, como Clayman, por exemplo, que define letramento como conjunto de práticas sociais relacionadas com a escrita, com um fim específico. As práticas exercidas na escola são apenas uma das possibilidades, certo? Porque essas práticas, elas devem acontecer em todos os lugares, né? Em todos os espaços em que a criança frequenta. Street 2006 define estas práticas ainda fora da escola, e independente do uso da letra ou da escrita propriamente ditas. Quer dizer, é leitura de sinais de trânsito, é leitura do tempo, é leitura das coisas que acontecem ao redor da criança. E para tudo isso a gente precisa de linguagem. Manuel Correia, em 2001, fala que letramento liga-se ao caráter escritural de certas práticas, presente mesmo em comunidades classificadas como de oralidade primária, aquelas que não tiveram contato algum com a escrita tal como a conhecemos. Esse tipo de registro que aparece nas práticas orais apresenta um caráter de permanência no tempo semelhante ao que normalmente se atribui à escrita. E aí a gente pensa como que a história do povo surdo foi sendo transmitida até os nossos dias, através de práticas sinalizadas, né? Que se equivalem às práticas orais, antes de serem grafadas, antes de serem registradas. E isso é muito importante da gente considerar. Então, antes de acontecer um letramento vinculado à letra, a formalização, que é apenas um tipo, um momento do processo, a gente precisa valorizar a história, o que é contado, as narrativas, que a criança faça isso, que ela consiga contar tudo isso, e para que depois ela entenda que isso também pode ser registrado, tá? Então, pode-se dizer, portanto, que há em certas práticas orais um grau de permanência que independe da tecnologia da escrita alfabética e que vem exemplificado nos estudos de literatura oral. Bem, a gente precisa compreender que tudo isso vai acontecer desde o ambiente familiar, tá? Em qual língua? Depende de cada criança, certo? Depende de como a criança se coloca, depende do que ela se identifica, certo? Com relação à leitura escrita, então, a criança precisa ser alfabetizada em Libras, né? Eu escuto essa expressão e aí eu fico pensando, o que isso pode significar? Será que está pensando no sign writing, né? Será que está pensando na escrita da língua de sinais? Ou dizer que a criança precisa primeiro saber Libras? Então, essa expressão alfabetizada em Libras, eu gostaria de chamar a atenção, né? Para que a gente possa compreender bem, então, para que a gente não se equivoque. A grande maioria das nossas escolas alfabetizam em língua portuguesa, então, só que quando a gente compreende o papel da Libras para a criança surda, a gente compreende que a criança surda precisa da Libras para poder ser alfabetizada em língua portuguesa, tá? Então, o papel da Libras é fundamental. E a criança precisa também compreender o que a gente pode escrever com a Libras, quer dizer, a gente pode, tudo isso que é colocado na língua de sinais, pode também ser registrado graficamente. Então, a gente trabalha muito com as crianças, significando para que ela compreenda que o que ela está falando, ela pode representar. É quase como se fosse uma transcrição fonológica do que a criança está dizendo, porque a gente precisa entender que no processo de aprendizagem da leitura e da escrita do português, a criança não vai entender ou não vai escrever através do conhecimento dos sons da língua. Ela não vai fazer o beabá, ela não vai dizer casa, não, ela vai construir a ideia através de outras concepções. E é por isso que ela compreender que a língua dela pode ser registrada é importante. Aqui, não sei se vocês conseguem ver,
É um registro em sign writing, né, escrita de sinais, que é um sistema aceito, e tem outros sistemas de escrita também. Esse é o que eu mais gosto, é o que tem uma boa aceitação também no país, embora tenham outros também, mas eu não os conheço direito para poder falar, certo? Então, é importante que a gente entenda que é possível registrar a língua de sinais. Então, a língua de sinais não é ágrafa, certo? Então, a criança precisa compreender todas essas relações para que ela entenda o que significa ler e escrever em português, tá? E como a escola, então, vai proporcionar que esse ambiente seja propício para que ela consiga aprender a ler e escrever em português, tá? Outro detalhe importante é a presença do tradutor e intérprete de língua de sinais dentro da escola, que é muito importante. Só que a gente precisa entender que o acesso à escrita, ele vai se dar num diálogo entre línguas. Isso significa que a criança precisa da L1, que pode ser a língua de sinais, para que ela possa alcançar a L2, que será a língua portuguesa, tá? Então, a gente precisa compreender que quando a gente fala de letramento, a criança, ela precisa entender que a língua que ela usa para comunicar pode ser grafada, que é o que eu mostrei para vocês lá naquele outro slidezinho, tá? Então, a língua pode ser grafada. E que ela entenda que a língua dela pode ser grafada é relevante para que ela não tenha em mente que só o que tem importância é a língua portuguesa, a língua do outro, né? Porque senão ela vai ficar buscando algo que ela nunca vai alcançar. Ela precisa poder utilizar da língua dela de forma eficiente e entender para que o que ela pode fazer com a língua dela para que ela possa fazer o mesmo com a outra língua da comunidade ao qual ela também faz parte, tá? Então, a escrita da língua portuguesa, que a gente tem como língua-alvo, é extremamente importante, mas que a gente tire essa importância total e absoluta que para que a criança seja aceita socialmente, ela precisa alcançar o português, né? Ela precisa alcançar o português porque sim, é importante, porque faz parte da vida dela, mas não para que ela seja normal, não para diminuir a diferença que a perda auditiva traz. Ela precisa da língua portuguesa porque insere ela num outro mundo, insere ela do mesmo jeito, é mágico, do mesmo jeito que uma criança ouvinte, quando acessa a língua, a escrita da língua portuguesa, a leitura da língua portuguesa, os olhinhos brilham, tudo que ela vê, ela começa a falar, a ler, e a dizer e a querer escrever. É esse o significado que a gente quer que tenha também para a criança surda. Enquanto a gente colocar, você precisa falar ou você precisa aprender a ler e escrever para deixar de ser surdo, ela não vai alcançar, porque isso nunca é dela, porque ela vai continuar sendo surda, né? Então, assim, a gente precisa ressignificar a aprendizagem da criança surda com relação à língua portuguesa. Outro ponto importante é compreender o bilinguismo dentro do espaço da sala de aula escolar, né? E o que isso significa? A gente sabe que o professor normalmente tem uma sala de aula cheia de crianças ouvintes, que ele precisa dar conta também, e ao mesmo tempo ele tem uma criança surda dentro da sua sala de aula e que ele precisa dar conta desse aluno também, né? Então, assim, existe a presença do intérprete de língua de sinais, que é fundamental, mas é primordial que o professor saiba Libras, porque quem é professor da criança surda é o professor e não o intérprete. O intérprete vai ser apenas o interlocutor, o mediador linguístico.
ele vai apenas mediar uma língua para outra, mas quem tem a responsabilidade sobre a aprendizagem desse aluno é o professor. E aí hoje a gente ainda precisa lembrar que nós temos a Lei 14.191 de 2021, que alterou a LDB e que dispõe sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos, não exclui que as famílias façam escolha pela colocação da criança dentro da escola regular, né, da escola inclusiva, porém é uma possibilidade e que é bastante importante para a criança. Então, a gente compreender a importância da educação bilíngue, quer dizer, a educação numa língua acessível para a criança, é a gente compreender que a criança vai ter com quem falar e que ela vai conseguir se expressar e partilhar de todos esses conhecimentos. E aí é fundamental que a gente ofereça um ambiente letrado em português, mas também em língua de sinais para criança. Então, coloque placas com o desenho em língua de sinais do que significa aquela sala, sala dos professores, cantina, banheiro, banheiro feminino, banheiro masculino. Coloquem placas com o desenho para que a criança vá se habituando com isso, porque ela precisa entender e ter referências para que isso possa vir a ser significado na vida dela. Senão, não será. E aí vamos pensar o que significa, vamos pensar nós, brasileiros, e assim eu estou sendo boazinha, porque o exemplo que eu vou dar, nós já temos muitas referências, porque já somos adultos e dominamos a língua portuguesa, mas vamos pensar nós agora, colocados numa sala de aula no Japão, se vire para acompanhar tudo que o professor está ensinando, né? Então, assim, não vai fazer sentido algum. Então, eu preciso ter referências na minha língua para que eu possa significar a outra língua que eu estou aprendendo, tá? Então, isso é bastante importante. A gente já está terminando. Então, eu trago algumas reflexões para todos vocês, né? Que eu gostaria que ficasse bastante claro. Primeiro, professor, o aluno surdo que está na sala de aula, junto com todos os outros alunos ouvintes, é sua responsabilidade, não é do intérprete de Libras. Quem tem que responder por este aluno é você. Quem tem que responder pela aprendizagem dele é você. Então, assim, você pode contar com expertise do intérprete no conhecimento da língua. Agora, quem tem que saber como ensinar é você, tá? Então, o tradutor e intérprete de Libras é o mediador linguístico e que é um grande aliado, é extremamente importante. Mas você precisa aprender Libras. Quando o seu aluno chega na sala de aula, pense no impacto que ele vai ter se você chega dizendo: "Oi, tudo bom? Meu nome é fulana." E você faz a datilologia, você faz o seu sinal, imagina o impacto, como é seu nome, né? Então, assim, outro detalhe importante, o aluno vai levantar a mão e ele vai fazer, então, digamos, uma pergunta em língua de sinais, o intérprete vai traduzir, mas é importante que você possa acompanhar para que você possa ter a dimensão do significado nas expressões faciais e você também possa, preferencialmente, que você também possa dar explicação individualmente nos casos, você não vai de carteira em carteira orientando cada aluno, então que você possa fazer isso também com o aluno surdo, né? Então que você possa ter momentos de mediar com ele as aprendizagens também, e não só através do intérprete de Libras. O intérprete de Libras é importante, é sim, mas podem existir momentos em que você deve estar sozinho, ou deve estar mediando essa aprendizagem, tá? Então, outra coisa, a didática do ensino para criança surda é diferente da didática de ensino de criança ouvinte. Não é só você pensar, eu vou trazer imagens para poder complementar o assunto para que o aluno surdo compreenda, porque o intérprete está lá traduzindo tudo que eu estou falando. Não, professor. Você precisa compreender como cada aluno aprende. E aí você precisa entender que existe uma forma de apresentar o conteúdo que vai ser diferente para um e para outro, certo? E você precisa respeitar isso, e você precisa estar disposta a compreender como você pode facilitar isso para o seu aluno, tá? E
A escola deve considerar todas as experiências de linguagem da criança, valorizando a criança como ela é, com a linguagem que ela tem, e não dizer, o meu aluno surdo, não, é o fulano de tal, olhe para ele como ele é, assim como você olha para cada um dos seus outros alunos, tá? Esqueça a perda auditiva não determina nada, a não ser a audição, e a audição não vai determinar que a criança tenha qualquer tipo de comportamento específico. Tem sim crianças que têm perda auditiva, e além da perda auditiva, outras questões, tá? Mas não são todos. Então, você primeiro precisa conhecer o seu aluno, você precisa entender como é que ele funciona. Esquece que existe uma perda auditiva. Assim, dizer também, tá? Me lembrei de uma coisa importante, dizer também, eu trato o meu aluno normal como eu trato qualquer um outro, isso também não funciona. Por quê? Porque é uma criança que ela tem um funcionamento específico na singularidade linguística dela, tá? E as crianças surdas são heterogêneas, elas são muito diferentes. Então, você precisa olhar para ela, independente do nível de perda auditiva que ela tenha, certo? É importante que se considere todas as vivências que a criança surda já tem, sem a priori sensoriais ou linguísticos. Então, pensando que a criança precisa ter determinadas questões para ser considerada como normal. Não, ela é normal como ela é, né? A perda auditiva não a transforma em anormal, apenas a faz surda, tá? E a gente precisa compreender isso. Pois as experiências são completamente diferentes das crianças ouvintes, mas existem e precisam ser significadas e valorizadas em todos os espaços dialógicos, mas principalmente na escola, com todos os seus atores. O que eu quero dizer? O professor precisa saber como conversar com a criança surda, os coleguinhas precisam saber como conversar com o seu coleguinha surdo, a cantineira, a pessoa da cantina precisa saber, a pessoa do portão precisa saber, a secretária da secretaria precisa saber, a diretora da escola, coordenador, todo mundo precisa entender que se a gente pensa numa escola inclusiva, a gente precisa oferecer uma escola de fato inclusiva. E para ser inclusiva não é só a criança estar lá, tá? É a gente oferecer oportunidades iguais. Se todo mundo conversa em português com um aluno ouvinte, todo mundo precisa conversar em Libras com um aluno surdo também, se ele é usuário de Libras, certo? Então, a gente precisa oferecer equidade de condições. Aí a gente terá uma sociedade, ou uma criança que vai entrar numa sociedade em igualdade de condições com as crianças ouvintes, tá? Porque, afinal de contas, a gente precisa entender que são dois mundos que se comportam diferentes, mas que fazem parte do mesmo todo e que têm condições de estarem juntos, de estarem unidos, certo? Então, eu fui acelerando um pouco, era isso. Eu agradeço muito a vocês essa oportunidade. Aqui eu deixo meu e-mail para vocês. E muito obrigada por essa oportunidade de conversarmos a respeito desse tema. Se tiverem perguntas, Úrsula, me perdoe se eu passei muito do tempo. Não, Se houverem perguntas, estou aqui à disposição de vocês. E muitas, não tem poucas, tem muitas perguntas. Né? Nossa, nós que agradecemos. Agora nós estamos com a intérprete Shirley. Também agradecemos a Shirley. Shirley, gratidão, né, por estar aqui conosco neste momento. E temos muitas perguntas, muitas falas. Nossa, o chat literalmente bombou. Literalmente. Fala esclarecedora, perfeita sua fala, professora, né? Muito boa essa aula. E por aí vai, excelente aula, gratidão por essa partilha, professora, muitas falas elogiosas, agradecendo por estar compartilhando um tema tão sensível, tão importante, mas que às vezes eu, por exemplo, ainda me considero extremamente incipiente, né? E muitos também ainda estão. Então, a partir daí, nós vamos também para as perguntas, tá? Então, tem perguntas, tem colocações também, né? Nós temos aqui tanto estudantes
que estão perguntando da educação inclusiva, temos também os professores, os tutores, temos coordenadores de polo e temos convidados também, né? Que estão aqui, vi que tem doutorando, vi que tem mestrando e de vários lugares, né? Então, esse espaço-tempo virtual nos oportunizam esses outros olhares, esses estabelecimentos dessas redes tão importantes. Então, eu vou abrir aqui algumas perguntas, eu vou pedir desculpa, porque não vai ser possível todos os comentários, todas as perguntas, né? Mas eu vou começar aqui, a primeira, Elane Silva, né? Ela, na verdade, faz mais uma colocação do que assim, uma pergunta. Ela diz que a partir da sua fala, Desirê, ela lembrou do pai dela, né? Que ele usa o aparelho auditivo e realmente não é uma orelha nova, mas às vezes tem problema de ouvir os sons a longa distância. Uhum. Aí eu vou jogar algumas perguntas e alguns comentários que a gente faz alguns blocos, pode ser? Aí a Elane Pode. também, a partir daí ela pergunta: então, quais são as estratégias pedagógicas que podem ser utilizadas para o aluno surdo que não sabe Libras e não tem intérprete? Aí tem uma outra pergunta bem parecida aqui com essa, né? A Elane também acrescentou, né? Principalmente numa turma regular que ela tem 40 alunos, né? Depois ela acrescentou isso. E vou aproveitar e colocar aqui de outra Elane, que é Elane Anjos, né? Que ela também pergunta, né? Está bem ligado, que alguns surdos conseguem fazer uma leitura labial. Então, essa estratégia de trabalhar com a leitura labial poderia ser melhor ou substituir a Libras neste momento? Aí vamos para esse primeiro pacote, depois eu vou aqui para o segundo pacote. Tá, eu anotei aqui que é para não me perder. Então, assim, vou começar por essa última pergunta, né? Conforme eu falei aqui, a leitura orofacial, né? A leitura labial, ela não substitui a linguagem, tá? A linguagem oral ou o uso da língua de sinais, né? Ou da língua portuguesa. Não, é muito difícil. Dizer que a criança faz leitura labial, eu acho muito temeroso que o professor confie nessa informação. Por quê? Porque para a criança, ela tem que ter uma experiência com a língua portuguesa, quer dizer, ela já tem que conhecer a língua portuguesa para ela saber o que significa esses movimentos que a gente faz com a boca. Façam um teste em casa. Convido vocês a ligarem a televisão num telejornal, tirem o som, coloquem no mudo, e aí a gente vai considerar, vocês todos são adultos, já sabem falar muito bem, são inteligentes, têm experiência com a linguagem da televisão e com tudo que está acontecendo, mas experimentem acompanhar um jornal da televisão, em que vocês não vão ouvir o que o jornalista está falando. Vejam quanto da informação vocês conseguem captar do que eles estão dizendo, considerando que nós somos adultos e já dominamos a língua, tá? Então, assim, é muito difícil. Não é uma estratégia que substitua o uso da Libras, não, tá? A leitura labial, ela pode ser um complemento, um auxílio, tá? Ela pode ser algo a mais, agora como base, não. Então, aí quando a Elaine pergunta, então, quais são as estratégias pedagógicas se a criança não sabe Libras e não tem intérprete? Primeiro, a gente precisa estar bem próximo dessa criança para entender como é que ela está conversando, tá? Como é que ela se comunica. Para daí a gente, então, buscar as estratégias. Preferencialmente, então, se a criança também não tem acesso à oralidade, né? Solicitar a presença de um intérprete, porque vai ser necessário. Como estratégia pedagógica, é você buscar estar muito próximo a ela, mas isso vai exigir de você uma proximidade maior dessa criança para que você possa exemplificar situações, para que você possa oferecer elementos. Agora, você precisa trazer o intérprete de Libras para que esse intérprete, no contato com a criança vá aprendendo, vá adquirindo a Libras e vá entendendo como é esse processo.
tem um fato importante. Tem muitas crianças que chegam na escola nessa condição e que a família não aceita Libras. Então, assim, converse com a família para procurar alguém, para poder conversar a respeito, faça palestra, traga surdos que sinalize para poder a família conhecer e ver esses exemplos, e aí entender que é possível ser médico, é possível ser doutor, sendo surdo e usando Libras, tá? Então, assim, você não existe algo pedagógico que você faça que substitua a língua, certo? Porque as estratégias pedagógicas são para o entendimento das aprendizagens da criança. Agora, você precisa da língua para poder fazer com que essas aprendizagens sejam efetivas. Não sei se eu consigo responder, porque essa pergunta é bastante complexa. Ampla, né? Tem mais aqui, Desirê. Vamos lá. Né? Tatiana Gil, ela faz algumas colocações, né? Uma das ela vai falar que, infelizmente, muitos pais não aceitam a surdez, exato, né? Isso. A partir do aparelho, principalmente do implante, mas como ela colocou outras, eu vou botar aqui, Tatiana Gil, toda no pacote, viu, Tatiana Gil? E ela diz que tem pessoas surdas que não falam porque não querem, porque aceitam a cultura surda e porque adquiriram uma identidade surda. E ela já teve relatos, né, de professores surdos contando experiências com a oralidade e não gostaram. Diziam que como se fosse doesse, né? Como se tivesse que se esforçar demais para ter algum resultado sobre isso. Aí eu vou falar também aqui o que Demi Portela, e depois eu vou para um outro bloco, aí você pode falar e depois a gente vai para o próximo e último bloco, que Demi diz assim que ela acredita que as estratégias metodológicas devem ser mais na esfera, né, da ordem discursiva imagética, mais imagéticas, com a utilização de mapas, de material concreto, de imagens, tecnologia. E aí ela continua dizendo que que ela chama de uma pedagogia do visual, né? Ela traz o autor Campelo, deve ser Campello, sim, né? Não é Campelo espanhol, mesmo. Ah, é Campelo, então é brasileiro. Tá. Agora que eu estou estudando espanhol, quero botar tudo em espanhol. Ela deve ser de origem espanhola, mas está certo como você fala. A gente Campelo, né? Senão eu ia falar Campello. Aproveitar meu espanhol. Discute estratégia didática para surdo, né? E ela termina dizendo assim, Desirê, que ela acredita que o professor do ensino regular, ele precisa mesmo conhecer a Libras e ter um curso de formação para adequar essa prática na sala de aula, né? Entretanto, ela também reconhece, né, que a presença do intérprete é fundamental na sala de aula, mesmo quando o professor, em alguns momentos, conheça a Libras, para poder conseguir conciliar todas as funções docentes, que não são poucas, né? Então, tem esse pacote aí, se você quiser falar alguma coisa, enquanto eu vou organizando aqui o terceiro e último bloco. Certo. Então, a gente falar sobre a aceitação familiar é algo que é muito delicado e, de fato, a gente ainda encontra muitas famílias que têm preconceito, porque nós temos uma sociedade que ela é patologizante, que é medicalizante. Nós vivemos em uma sociedade que não aceita as diferenças e que quer normatizar a todos, né? Colocar dentro daquele pacote. Então, a gente precisa buscar orientar as famílias. Esse projeto Paz, que eu falei para vocês, né? Que é o sinal esse? Isso. Então, ele tem esse objetivo também de poder esclarecer para as famílias sobre a perda auditiva e sobre todas essas questões. Então, assim, vocês podem anotar o nosso número de telefone e se vocês tiverem uma família que seja muito resistente, quiser conversar quiser que essa família converse com a gente está à disposição para conversar. E agora, com essa experiência remota que a gente teve nesses 2 anos de pandemia, a gente tem atendido pessoas do estado da Bahia todo, a gente atende pessoas de outros estados do Brasil também,
porque acaba se tornando uma possibilidade boa de a gente conversar e de poder falar mais sobre a perda auditiva e sobre as pessoas surdas. Então, de fato, trocar o intérprete. De fato, então, a aceitação familiar é algo bastante importante e que você, como professor, pode ajudar bastante nisso, desmistificando a surdez, a pessoa surda, a Libras e todas essas experiências que socialmente existem, né? Porque existe esses entendimentos que o professor acaba assumindo também. Então, se o professor consegue ter a cabeça aberta, entender quem é essa pessoa, porque o professor tem um poder de autoridade que é muito importante e que as famílias também respeitam bastante. Eu sei que se é o médico dizendo e o médico vai ter mais peso do que o professor, e infelizmente não deveria. Mas vocês podem trazer outras pessoas e a gente luta para que os médicos também tenham uma visão diferente e menos patologizante para a criança, para poder ter uma aceitação melhor sobre o entendimento de quem é a criança surda, né? Sobre o não falar porque não quer, né? Eu acho que é assim. Eu conheço muitos surdos que eles oralizam e eles sabem com quem vão oralizar e sabem com quem vão poder falar em língua de sinais, tá? Então, é aquela coisa da escolha do seu interlocutor, que é algo que é muito interessante para quem usa mais de uma língua. Se você está numa roda de conversa, todo mundo falando em português, de repente, tá eu, a Úrsula, todo mundo conversando em português, e aí, de repente, chega uma pessoa falando em espanhol. Úrsula, que já está sabendo falar espanhol, vai logo mudar, fazer o ajuste para atender a esse interlocutor que ela quer falar. Isso é natural de acontecer. Então, assim, uma coisa é, por exemplo, surdos que usam aparelho auditivo dizer que não gosta porque dói a cabeça, incomoda, o som é artificial, eles reclamam muito disso, tá? Agora, a possibilidade da fala, ele pode até ter uma identificação com a comunidade surda, ele vai, então, no dia a dia dele, dar preferência pelo uso da Libras, mas isso não significa que não seja possível, né? E não o que eu quero dizer com isso? Que a pessoa surda não fala, não é por preguiça ou porque é difícil, é porque existem diversas questões que estão envolvidas nisso, tá? Tem uma pessoa surda que eu conheço que tem uma perda auditiva numa orelha, ele tem pouca perda, bem pouquinho, e na outra tem muita perda. E ele oraliza tudo muito bem, fala tudo muito bem. E teve contato com a comunidade surda e sinaliza tudo também muito bem. Aí um dia a gente estava conversando e ele estava conversando comigo oralmente. E aí eu perguntei para ele, eu perguntei para ele duas coisas. Primeiro, por que você conversa comigo e não sinaliza? Ele me disse, porque eu sei que você é falante, é ouvinte e falante. Eu digo, tá, tudo bem, entendi, mas eu também sei sinalizar, então a gente pode agora começar a conversar só em língua de sinais. Aí ele disse, tudo bem. E daí eu trago a segunda pergunta para ele nesse mesmo momento. É igual para você conversar falando e conversar em língua de sinais? Ele disse, não, para mim é muito melhor conversar em língua de sinais do que conversar falando. Eu canso muito mais falando, né? Então, é exatamente isso. Inclusive, eu também comentei aqui que o meu desejo eu sei Libras, então meu desejo era fazer essa aula toda em Libras. Por que eu não faço? Porque minha L1 é a língua portuguesa. Então, a minha cabeça, a língua portuguesa é a minha língua de conforto. A minha cabeça funciona melhor na minha língua, que é mais confortável para mim. Se eu for falar na minha L2, então, que é a Libras, eu vou ter que fazer um esforço muito maior. Eu vou ter que pensar muito mais, eu vou cansar e possivelmente eu não terei o mesmo desempenho do que eu tenho falando na minha L1. Então, quando um surdo diz assim, eu sei falar, mas eu prefiro usar Libras, é porque essa é a língua de conforto dele.
é porque exige menos labor neurológico para ele do que usar a primeira língua dele, que é a língua de sinais, tá? E aí, a Demi Portela lembra muito bem, né, o trabalho da pedagogia visual, que é sim o que a gente recomenda, então, é o uso de imagens. Agora, a gente precisa ter muito cuidado, né? Então, se a Demi estuda Campelo, vai ter outros autores também que vão falar sobre isso. Estou me esquecendo o nome da outra autora, mas tem diversos autores que falam sobre isso. É importante que não se confunda o puro uso de imagem, né, da pedagogia visual que é trazida nesse contexto, porque a pedagogia visual, ela tem toda uma estratégia e a imagem vem complementar isso. A imagem, ela não substitui, então não adianta o professor dizer, eu vou buscar imagens para ilustrar a aula que a criança vai compreender. Não, quando se fala de uma pedagogia visual, é você trazer toda a sua aula de forma imagética, mas a gente não pode esquecer que a linguagem está ali o tempo todo. A língua de sinais está ali o tempo todo, sustentando, dando toda a base para que isso possa acontecer, tá? Então, não é apenas mostrar uma figura e aí está tudo completo. Não, é toda uma estratégia que exige um estudo para que o professor saiba como utilizar isso de forma adequada. Isso, Desirê. E quando você está falando aí da pedagogia, né, do visual, eu como também pesquiso sobre os multiletramentos, então a gente não pensa que uma forma semiótica substitui a outra forma semiótica, exatamente, né? Elas precisam estar em consonância, elas precisam estar realmente, né, no que nós poderíamos chamar aqui no hibridismo neste momento, mas ao mesmo tempo que tenha uma significação, que tenha uma unidade de sentido. Exato, né? Então, exatamente. isso é muito boa, essa ideia. Né? E nosso último bloco de perguntas, de conversa, estamos quase nos despedindo da professora Desirê. Nossa, toda hora vem aqui, ó, Desirê, dizendo da experiência fantástica que foi ouvir você hoje. Então, que bom, isso muito nos alegra. Eu queria registrar aqui também que temos a presença aqui no nosso chat da nossa coordenadora adjunta da UAB, da UAB UFES, né, a professora Irailde Juliano, ela estava aqui também, manda também parabenizou, né, pela fala. Então, o nosso último bloco, eu reuni aqui também mais algumas falas, né? A Isara, ela diz o seguinte, né? Na verdade, ela faz uma provocação, né? Então, como alfabetizar a criança que usa o aparelho coclear em libras ou em língua portuguesa? Né? Como alfabetizar? E aí também, Francis Lene, isso mesmo, ela também faz uma outra colocação, né, que ela vai dizendo que muitas famílias elas são muito resistentes, né, a todo esse processo de aceitação da cultura surda, de aceitar esse filho surdo, e acabam atrasando o processo de alfabetização e o desenvolvimento da criança, né? Então, é uma colocação que ela faz sobre isso. E finalizando aqui, nós temos Elane também, que teve muito mais observações, muito mais experiências, mas é porque não dá tempo a gente ver todas. Mas depois, quem for assistir, né, vai poder presenciar o que está ali no chat, porque como a gente está falando, se é multimodalidade, essa palestra ela se completa pelo que está no chat também. Né? Porque é a construção da rede, é a escrita colaborativa, é o texto colaborativo. Então, a gente reassiste, mas olha o chat também, porque é uma complementação. E ela vai dizendo que ela aprendeu Libras porque numa escola que ela trabalhou, tinha uma auxiliar de classe que era surda, então ela sentiu a necessidade de compreendê-la, mas de compreendê-la de uma forma no universo, no contexto, né, que a auxiliar estava. E ela disse que não foi fácil, mas que foi uma experiência que foi muito gratificante para a vida dela, pessoal, e que reverbera na vida profissional também. Né? Aí, se você quiser.
Muito bem. Não é fácil aprender qualquer língua, é difícil mesmo, né? Eu já sou velha e continuo tentando aprender inglês, que eu já disse que eu preciso aprender inglês, assim. Eu estudo, 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 eu até leio inglês, agora saber falar inglês, que é o meu desejo, ou então escutar alguém falando em inglês, eu adoraria poder entender tudo, mas enfim, é difícil, qualquer língua é difícil. Mas aí então vamos ver o seguinte, né? Eu sempre penso assim: bem, eu aprendi Libras, eu falo espanhol, então eu não sou tão burra assim, né? Um dia esse inglês vai entrar na minha cabeça e eu vou alcançar isso. Ou seja, por que que eu aprendi inglês? Desculpa, por que que eu aprendi Libras e tenho dificuldade para o inglês? Porque Libras está no meu desejo, né? Então, assim, eu desejo aprender Libras, eu gosto de Libras, faz parte da minha vida, então, assim, eu precisava aprender Libras. Inglês, não, inglês é algo que eu quero alcançar, que está distante de mim. Então, é isso, a gente precisa buscar significar também essas aprendizagens, e eu vejo muitas pessoas dizendo assim, meu dedo é duro e eu não consigo. A gente começa fazendo assim, mas depois a gente vai vendo, inclusive a gente começa fazendo um movimento grande, depois a gente já entende que vai diminuindo, né? Então, quando eu vou falar inglês, a gente começa elaborando bastante a questão, busca. Depois a gente vai trazendo isso para o dia a dia, então com calma, com paciência, mas a professora está de parabéns por ter aprendido inglês, Libras, para poder se comunicar com a auxiliar de classe, e isso é muito legal. Desejo que todas as escolas tenham auxiliares de classe, professoras que saibam Libras, professoras e professores que saibam Libras dentro das escolas, né? Agora, na pergunta da Isara, acho que foi, né? Então, como alfabetizar uma criança que usa o implante coclear, se em língua de sinais, em Libras ou em língua portuguesa, né? Depende da língua que a criança está usando. Se a criança usa o implante coclear e fala tudo, você vai continuar conversando com ela na oralidade, tá? E você vai mostrar, vai trabalhar com o português, usando o português. Agora, se ela usa o implante coclear e ela usa Libras, tá? E eu já vou dar um outro exemplo que eu lembrei aqui. Se ela usa implante e ela usa Libras, você precisa da Libras para estar trabalhando com ela a língua portuguesa, certo? A gente tem acontecido muito de vir para o nosso serviço na universidade crianças implantadas que não conseguiram desenvolver a oralidade, mas que também não sabem Libras. Então, a gente tem uma menina que ela diz assim, pode conversar comigo que eu entendo tudo, eu estou ouvindo tudo que você está falando. Aí eu digo, então tá, então daí eu seguro a minha mão e começo a conversar com ela assim, para que ela responda. Ela não responde nada. Aí eu digo para ela, você não entendeu, então eu começo a usar a língua de sinais. Eu falei para você tal coisa e tal coisa e tal coisa, eu vou explicando tudo em língua de sinais. Aí ela diz, tá, estou entendendo. Então, assim, o que acontece com essa menina? Tem toda uma construção sobre quem ela é desejada que seja. Quem se deseja que ela seja. Se deseja que ela seja uma pessoa falante e ouvinte. Então, ela resiste subjetivamente a usar a língua de sinais, embora ela não consiga ser eficiente na língua portuguesa. Então, a gente precisa respeitar esses momentos e precisa fazer a criança conviver com outras pessoas que são sinalizadoras, para que ela veja que são legais, que não tem problema nenhum. A gente traz a família para conversar, para poder ir desmistificando essas ideias também, para poder facilitar o trabalho do professor, né? Então, assim, se você precisa decidir qual caminho, primeiro você precisa conhecer bastante seu aluno. Conhecendo o seu aluno, você vai entender por qual lugar você vai. Eu sei que isso que eu estou falando é muito genérico, mas numa situação que a gente está aqui, a gente não tem muito como especificar técnicas, porque isso tudo eu tenho certeza, inclusive, que vocês vão ter no curso, porque vocês têm
uma disciplina que é com um aluno surdo também. Então, eu espero que vocês tenham, eu espero que vocês todos continuem, todos e todas, continuem estudando sobre surdez, nós estamos à disposição, que vocês estudem, se vocês precisarem de qualquer coisa, que vocês estudem e possam ir cada vez mais aprendendo sobre surdos, que é o nosso interesse, a gente fica bastante feliz com isso. Gratidão, professora Desirê. E quando você está falando aí, é isso mesmo, né? Você fala do movimento das mãos. Eu comecei incipiente, né? A professora Lidineia, que está aqui também, ela é professora do curso, é professora da UFES, e eu comecei a aprender no passado Libras, e fui uma vez também cantar uma música em Libras. Nossa, os foram todos desrespeitados, né? E aí eu vi que os surdos ficaram me olhando assim, lá na igreja, me olhando assim com a cara feia. Aí eu falei, meu Deus, eu estou aqui achando, aprendi Libras, estou aqui cantando, homenageando. Aí depois a outra professora de Libras que tem lá na igreja falou assim, é porque quando você ultrapassou os quadrantes, eles pensaram que você estava muito chateada, muito nervosa. Exatamente. Quanto mais eu fizesse isso, mais feliz eu estava, mais eufórica. Olha a importância da gente conhecer os contextos linguísticos, né? Exatamente, perfeito, perfeito exemplo, Úrsula, perfeito. Não foi melhor porque eu paguei mico. Enfim, e é isso mesmo. E a língua, qualquer língua é difícil. A gente vai falar espanhol, a gente tem que destravar o R, tem que destravar o L, o Lhe. Mas quando a prática, a gente vai conseguindo, né? Exatamente, então, com certeza. Então, gente, foi muito bom estar aqui com tantas pessoas. Nós chegamos a ter na sala 130 pessoas, Nossa. Muitas pessoas aqui querendo discutir. Agradecemos aos nossos estudantes, aos nossos professores, agradecemos aos coordenadores de polo, aos tutores, aos convidados que também vieram, né? Tanto os convidados da professora Desirê, como os convidados lá do grupo de estudos e pesquisas em multiletramentos, educação e tecnologia, que eu e a professora Fabíola somos líderes. Agradecemos aos alunos também da UFES de outras, que não são da modalidade EAD, mas estão aqui presentes, né? Que foi uma noite, assim, que a gente passaria aqui mais tempo, mas a gente já sextou, né? O suficiente, vamos sextar mesmo. E eu queria saber se Shirley poderia entrar aqui na tela também, para a gente se despedir todas juntas, Shirley. Né? É possível? Ah, Shirley, então pronto. Então, quero agradecer a Virgínia, a Shirley também, e todas nós aqui vamos agora em Libras, vamos dar um muito obrigada pela sua presença. Vamos lá? Agora, vamos lá todo mundo? Ó. E todos vocês aí que estão em casa, ó, vamos agradecer a professora Desirê, que ela vai saber, vamos lá, ó. Vamos agradecer a Shirley, vamos agradecer a Virgínia. E aí, por pequenos passos, a gente vai aprendendo, né, Desirê? Verdade, queria agradecer o trabalho das intérpretes que foram maravilhosas, a Virgínia e a Shirley, viu? E assim, agradeço por todas as pessoas que estiveram aqui e estou à disposição de vocês. Pronto, vi aqui agora que Tatiana é do Mato Grosso. Olha, tivemos pessoas de outro espaço-tempo, que maravilha. Que legal. Então, finalizando, queria lembrar vocês que os certificados eles vão ser expedidos em um prazo de 15 dias, vão ser enviados para o e-mail que foi informado no Google Forms. Também se inscreva no canal da UAB, fique por dentro do que acontece nessa modalidade de educação à distância, uma modalidade tão importante, uma modalidade que eu vou dizer aqui, Desirê, que é parecida com as Libras, porque é inclusiva, ela dá oportunidade de pessoas que não poderiam estar neste momento no espaço físico da universidade, onde não tem universidade, que o ensino superior, a especialização chegue lá. Né? Então, vamos escrever e fortalecer cada vez mais o nosso canal. Agradecemos a todos, tenham uma boa noite, né? E até breve.